Saudações cordiais, amados amigos. Este é o sexto dia da nossa semana da Santa Convocação. Eu vou apresentar aqui a sexta lição, que tem como título Adoração e Missão. Este é o tema principal desta lição. O livro de Apocalipse, capítulo 14, no verso 6, diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo e língua e povo. A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem uma missão de fazer discípulos de todas as nações, comunicando o Evangelho eterno no contexto das mensagens dos três anjos do Apocalipse 14, versos 6 até 12. E convida as pessoas a aceitar a Jesus como seu salvador pessoal e unir-se à sua igreja remanescente, instruindo estas mesmas pessoas para poder servi-lo como Senhor e preparando as pessoas para a sua breve volta. Se nós formos a ler a Bíblia, no livro de 2 de Crônicas, capítulo 31, verso 4 a 6, 11 e 12, nós encontramos uma grande reforma que o rei Ezequias fez dentro da casa de Deus. O rei Ezequias levou o povo a um reavivamento espiritual e, como resultado, todo Israel renovou a sua fidelidade a Deus, trazendo os dízimos e as ofertas ao Senhor. O rei Josias também fez uma grande reforma, não é? Uma reforma similar ao que Ezequias fez. 2 de Reis, capítulo 22, verso 1 a 7. 2 de Crônicas, capítulo 24, verso 8 a 10. Neemias também fez uma grande reforma. Neemias capítulo 10, verso 37 a 39. Capítulo 12, verso 44. Capítulo 13, verso 12. Então, o plano divino qual é? O evangelho que os adventistas pregam depende daqueles donativos que nós damos, daqueles dízimos que nós devolvemos. As ofertas voluntárias, os dízimos, constituem o meio da manutenção da obra do Senhor. Dos bens confiados aos homens, Deus declara certa porção, que é o dízimo. Então, como Israel adorava? O livro Patriarcas e Profetas, na página 565, diz assim: a fim de fomentar as reuniões do povo para os serviços religiosos e também para suprir as necessidades dos pobres, pedia-se a Israel que desse um segundo dízimo de todas as suas entradas. Provérbios capítulo 3, verso 9 e 10, nós encontramos também outros textos que nos ajudam a compreender a questão das ofertas. Elas constituem-se como um plano divino. É um plano divino. Existem vários textos que nos ajudam a compreender isto. E nós damos essas ofertas em jeito de gratidão. Devemos trazer à sua tesouraria um tributo como oferta de gratidão. Com o coração alegre, levemos ao nosso Criador as primícias de toda a sua liberdade, as nossas mais acariciadas posses, nosso melhor e mais santo serviço. Review and Herald, 9 de fevereiro de 1886. Os dízimos nós os devolvemos. Nós devolvemos os dízimos, tanto como as ofertas, para a manutenção da obra do Senhor. De que jeito? Dízimos para salário dos pastores, que pregam e vivem orando pelo povo. Não estamos a pagar. Os pastores não são pagos. Eles simplesmente são dados para se manterem ainda em vida, para se manterem na obra. E as ofertas nós as damos por amor, para mostrar o qual nós amamos ao nosso Deus, para a manutenção da obra. Eu apresentei na lição passada como é que é dividida esta oferta. O livro de Levíticos, capítulo 27, versos 32 e 33, fala a respeito desta questão dos dízimos e das ofertas. Então, a oferta que nós devemos dar ao nosso Deus deve ser o melhor daquilo que nós temos e sem defeito. Levíticos, capítulo 3, verso 1 e 2. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 19. As ofertas apresentadas ao Senhor deviam ser sem mancha. Representavam a Cristo, de onde se conclui evidentemente que Jesus era isento de deformidade física. Era o Cordeiro Imaculado e sem contaminação. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 19. Ellen White, o livro Desejado de Todas as Nações, na página 50. O primeiro a ser ofertado é Cristo. E quem ofertou foi Deus. E deu do melhor do que ele tinha. E a oferta, quando nós a damos, representa o amor que temos para com Deus. E amor é Jesus. E nós não damos algo defeituoso. Deus nos chama a darmos algo completo e não algo defeituoso. Algo que nós selecionamos naquele momento. Não. Nós temos que dar do melhor daquilo que nós temos. Porque assim o Senhor Deus recebe de bom grado e recebe com alegria.
É importante percebermos, amigos, que o dinheiro todo, tudo que arrecadamos, pertence a Deus. Até nós somos de Deus. O dinheiro de Deus deve ser usado não apenas em nossa vizinhança imediata, mas nos países e nas ilhas longínquas. Se seu povo não se unir nesta obra, Deus seguramente retirará o poder que não é devidamente utilizado. Ellen White, Testemunhos, o livro Testemunhos, volume 7, na página 215. Então, a questão da oferta é um plano divino, um plano amplo. O livro de Atos dos Apóstolos diz, na página 74 e 75, quando o coração é tocado pela influência do Espírito Santo e é feito um voto de dar certa importância, aquele que faz o voto não tem mais direito sobre a porção consagrada. A questão da oferta é plano de Deus. Todos os dízimos serão enviados à tesouraria da associação ou missão. Em nenhuma circunstância serão retidos na igreja para seu uso. O dízimo não deve ser consumido em despesas imprevistas. Isso faz parte do trabalho dos membros da igreja. Eles devem manter a igreja com suas dádivas e ofertas. Ellen G. White, carta na página 81 de 1897. Então, assim diz o Senhor: é dever dos anciãos e oficiais da igreja instruir o povo nessa importante questão e pôr as coisas em ordem. Como co-obreiros de Deus, devem os oficiais da igreja ser corretos nesses assuntos claramente revelados. Sigam os anciãos e oficiais da igreja a orientação da palavra de Deus e insistir com os membros a necessidade de ser fiel em devolver os vossos dízimos e dar as vossas ofertas. Deus perdoa a minha ignorância, mas não aceita a minha falta de sinceridade. Ele pode perdoar a minha ignorância, mas falta de sinceridade, não. Qual é o plano de Satanás? Escutem aqui, amigos. Quanto mais dinheiro obtiverem, tanto mais prejudicarão nosso reino, tirando de nós, os nossos súditos. Fazer com que se preocupem mais com o dinheiro do que com a edificação do reino de Cristo e a disseminação das verdades que odiamos. Não precisamos temer-lhes a influência, pois sabemos que toda pessoa egoísta e cobiçosa cairá em nosso poder e finalmente se separará do povo de Deus. Testemunhos para Ministros, página 474. Também isso está escrito no livro Vida e Ensino de Jesus. Então, o desejar de todas as nações, na página 65, diz o seguinte: se dermos o coração a Jesus, traremos também as nossas dádivas, nosso ouro e prata, nossas mais preciosas poças terrestres, nossos mais elevados dotes mentais e espirituais ser-lhe-ão inteiramente consagrados. A Ele que nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Estamos a caminho de casa. Aquele que nos amou de tal maneira que morreu por nós, construiu uma cidade, a Nova Jerusalém, em nosso lugar de repouso. Não haverá tristeza na cidade de Deus, nenhum véu de infortúnio, nenhuma lamentação de esperança frustrada, e afeições sepultadas serão jamais ouvidas. Logo testemunharemos a coroação de nosso Rei, aquele cuja vida esteve escondida em Cristo. Os que na terra combateram o bom combate da fé, resplandeceram com a glória do Redentor no reino de Deus. Testemunho para a Igreja, volume 9, página 286, 287. Cada dia devo propor ao meu coração honrar e glorificar a Deus, a partir de tudo aquilo que eu tenho, aquilo que eu possuo, aquelas bênçãos que o Senhor Deus me concede. O que é que você tem feito das bênçãos que o Senhor Deus te dá? Eu estava aqui a ler muitas porções. Afinal das contas, era para fazer compreender aos irmãos e amigos que quando nós damos os nossos dízimos, quando nós devolvemos os nossos dízimos e damos a nossa oferta, estamos a contribuir para a missão da pregação do Evangelho de Deus. Adoramos a Deus de todas as formas, com os nossos dízimos e ofertas, porque é uma das formas de adorar a Deus. Muito além de cântico, leitura da palavra de Deus e oração, temos o dízimo e a oferta como formas também de adorar a Deus. Então, quando nós adoramos a Deus desta maneira, devolvendo os nossos dízimos e dando a nossa oferta, nós estamos a criar condições e situações para que o Evangelho de Deus avance,
para que alcance vidas e alcance pessoas em lugares longínquos. Alguém pode estar a me ouvir e dizer o seguinte: eu não sabia que ao devolver os meus dízimos e ao dar a minha oferta estou a contribuir para a missão de Deus. Eu quero aprender a partir de hoje a ser fiel ao que eu aprendi. Quero aprender a ser fiel, a devolver os dízimos e a dar as minhas ofertas para que a obra do Senhor avance. Se esta é a sua vontade, ore comigo. Senhor Deus, muito obrigado por teu amor. Aprendemos a partir da sua palavra e espírito de profecias de que precisamos de ser fiéis aos teus princípios. Precisamos de ser fiéis na devolução dos dízimos e sermos fiéis ao dar a nossa oferta para que a missão, a obra de pregação do Evangelho possa avançar. Os meus irmãos decidiram entregar sua vida a ti para que avance com esta obra de pregação do Evangelho. Peço-te que o Senhor faça a tua vontade e abençoe os meus irmãos que lá estão a me ouvir. Que o seu nome seja glorificado para todo sempre. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois bem, amigos, muito obrigado pelo tempo que vocês disponibilizaram para me ouvir. Até a próxima lição. Que Deus vos abençoe. Amém.